Nós planejamos estar aqui hoje, amém? Nós planejamos. No decorrer do dia nós nos organizamos, nós pensamos como ia ser a nossa vida até aqui. Isso é um planejamento. Nós planejamos cultuar a Deus no dia de hoje. Isso é uma verdade. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, que planejar se tornou uma prioridade no sentido de buscar sucesso financeiro. As pessoas hoje, meus irmãos, estão fazendo planejamentos para que elas sejam bem-sucedidas. Não sei se os irmãos sabem, no mundo corporativo, no meio empresarial, que algumas empresas tornam obrigatório o uso dessa técnica, que é PDCA. O nome dessa técnica se chama PDCA, que significa em inglês P de plan, D de do, C de cheque e A de act. Traduzindo para o português, planejamento. Tem que planejar, tem que fazer, verificar e checar se está funcionando. E depois agir novamente com um plano de ação. Isso é uma estratégia de planejamento. É natural que todos os seres humanos se planejem, assim como está na palavra de Deus. O ser humano, ele tem que planejar o que ele vai fazer. Espero que você tenha seu planejamento para o ano de 2025. Mas isso não é uma realidade, meus irmãos, aqui da Igreja Filadélfia. Isso não é uma realidade da igreja situada no município de São Gonçalo. Isso não é uma realidade do ano de 2024 ou 2025. Essa é uma realidade que existe há muitos anos. Por exemplo, no século X a.C., os israelitas, eles viviam numa época conhecida como Era de Ouro. Era uma época cujo governante era Salomão. Salomão era considerado o homem mais sábio entre os homens. E além de ser um homem mais sábio, era um homem inspirado por Deus. E foi o homem que escreveu esses versos que eu acabei de ler para os irmãos. Capítulo 16 de Provérbios, do verso 1 ao verso 9. Foi Salomão que escreveu. Ele foi um homem inspirado por Deus. E ele deixa um grande conselho para a igreja no dia de hoje. Porque os conselhos que ele deixou no livro de Provérbios são conselhos atemporais. O que é isso? Não estou entendendo. Assim como disse Billy Graham há um tempo atrás. Billy Graham foi um grande evangelista que morreu tem pouco tempo. Ele falava o seguinte: toda a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então os conselhos no século X a.C., que Salomão, o homem mais sábio entre os homens que já existiu, deixou na Bíblia registrado, vale para a igreja de Filadélfia no dia de hoje. E o grande conselho que ele deixou é: submeta o seu planejamento à vontade de Deus. Submeta o seu planejamento à vontade de Deus. Amém? Amém. Submeta o seu planejamento à vontade de Deus. Irmãos, o principal ensinamento de Provérbios é sobre como equilibrar os nossos planos humanos e a soberania de Deus. Isso é um grande paradoxo, meus irmãos, porque nos versos que acabamos de ler, está dizendo que o homem ele tem que planejar, mas o resultado desse planejamento vem de Deus, vai ser feito conforme a vontade de Deus, não conforme o nosso simples planejar, mas a Bíblia nos orienta a fazer planos, a planejar a nossa vida. A ideia central, meus irmãos, desses versos é que todo planejamento deve ser feito com sabedoria divina, meus irmãos, sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E em total submissão a Deus. Total submissão a Deus. Quantos dos irmãos aqui são submissos a Deus? Eu tenho certeza que dentro do coração de vocês, talvez vocês estão respondendo de maneira positiva: sim, eu sou submisso a Deus. Será, meus irmãos, que em suas ações, em seus pensamentos, vocês estão sendo realmente submissos à vontade de Deus em suas vidas? Esse é o conselho que o versículo que nós acabamos de ler nos dá. A primeira grande verdade, meus irmãos, desse versículo, a primeira grande verdade absoluta, é sobre um grande paradoxo que a teologia impõe para nós, como seres humanos finitos e mortais. É como estabelecer uma relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que Deus é soberano em todos os seus atos, nós somos responsáveis por nossas vidas também, pelas nossas ações. Esse é o grande paradoxo. Como explicar? Existem coisas que a gente tem que aceitar e dar glória a Deus por isso. A primeira grande verdade desses versículos está no verso 1 e no verso 9.
O verso 1 eu estarei lendo e vou pedir para que toda a igreja leia em seguida o verso 9, que é o último verso, tá? Eu vou ler o verso 1, peço para que toda a igreja esteja atenta e leia o verso 9. O verso 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Verso 9: o coração. Amém, meus irmãos? São versos muito parecidos. São versos que dizem basicamente a mesma coisa, com outras palavras. Então, a grande verdade desse verso, meus irmãos, a grande verdade absoluta, é que o homem ele vai sempre planejar, mas é Deus que tem a palavra final. Quantos de nós nós não fizemos alguns planos para a nossa vida, de repente para a nossa semana, ou talvez para o nosso dia, e nos surpreendemos com o resultado final que não foi o esperado por nós? Isso é verdade, isso acontece com qualquer pessoa. A gente vai planejar, mas quem tem a palavra final é Deus, meus irmãos. O coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus, meus irmãos, ele nos deu a capacidade de planejar e decidir. Ele sempre nos deu. Sabe por que ele nos deu essa capacidade, meus irmãos? Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz que Deus, ele fez dos seres humanos a imagem e semelhança dele. Deus criou todos os seres humanos, irmã Lídia, a imagem e semelhança dele. Essa é a palavra que ele disse. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, quando Deus diz que fez o homem a sua imagem e semelhança, a nossa imagem como a nossa semelhança, como relatado no verso bíblico, ele faz uma referência à Trindade. É o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo o homem a sua imagem e semelhança. Isso não significa que Deus, ele é como eu estou aqui, ele tem 2 olhos, um nariz, 2 ouvidos. Não, isso significa atributos de Deus, coisas que Deus tem, atributos que Deus tem e que ele resolveu dividir com os seres humanos. Alguns atributos só ele tem, algumas qualidades ele não divide, outras ele divide. E uma das qualidades que Deus dividiu com os homens, quando ele diz nossa imagem como a nossa semelhança, é a inteligência, a capacidade de pensarmos de maneira inteligível, de decidirmos de maneira coerente. Por isso que os seres humanos são capazes de traçar planos, de traçar projetos, mas esses planos, esses projetos têm que estar de acordo com a vontade de Deus, porque quando isso acontece, as coisas se tornam mais claras para a gente. Quando isso acontece, a gente entende que é de Deus. Agora, muitas vezes, a gente traça planos para nossas vidas que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. No Salmo 139, 16, o rei Davi, inspirado por Deus, ele diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui ele orienta os nossos passos e muitas vezes muda os nossos caminhos para o nosso bem. Meus irmãos, que nós possamos fazer planos, mas que a gente entenda que devemos submetê-los a Deus, sempre submeter a Deus. Devemos orar,
Devemos sempre orar pedindo que os nossos planos sejam alinhados aos planos de Deus. Existe uma máxima no meio evangélico, meus irmãos, e eu falo isso com muita tristeza em meu coração, que as pessoas estão pregando um Deus que não é o Deus bíblico. As pessoas estão pregando um Deus que é muito famoso em conto de fadas, que é mais parecido com o gênio da lâmpada do que com o nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas falam que se você pedir e o seu pedido não for alcançado, talvez a causa disso seja a sua falta de fé. Isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. No conto de fadas tem esse ser mitológico, né? Que a gente esfrega uma lâmpada, ele aparece, você faz 3 pedidos, independentemente de qual pedido seja, e ele irá te atender. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele atende às nossas orações, ele ouve as nossas súplicas, mas que o nosso desejo do coração seja o mesmo desejo do coração de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e os seus planos não podem ser frustrados. Amém, meus irmãos? A segunda grande verdade é que Deus julga os motivos dos nossos corações. No verso 2 nós lemos: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Irmão, engano do coração humano é um grande problema. O engano do coração humano é um grande problema, meus irmãos. É um grande problema. É fácil justificar nossos desejos e ações, meus irmãos, mas muitas vezes não percebemos nossos próprios erros e egoísmo. Lá em Jeremias 17:9, Deus também nos fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, nessa primeira parte do verso 2, nós temos aqui um grande problema: a autossuficiência humana. Isso não é um problema antigo, isso não é um problema atual, isso é um problema humano. Desde que o homem é homem, o homem tem se tornado, tem vontade de se tornar autossuficiente, até mesmo quando ele desobedeceu a ordem de Deus, de não comer do fruto. O homem ele tem sempre esse desejo no seu coração de se tornar autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus o tempo todo. Sem Deus não somos nada. Sem Deus nós estamos entregues ao abismo, às trevas, à sorte desse mundo, ao príncipe da potestade do ar, a Satanás. Toda vez que nós achamos que estamos na direção da nossa vida, nós estamos rumo a um precipício. Nós vamos morrer. E não é uma morte física, é uma morte eterna. Se Jesus Cristo viesse a esse mundo, meus irmãos, e tivesse falado: salve-se quem puder, alguém aqui poderia levantar a mão e dizer: eu consegui, eu posso? Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. Antes de agir, meus irmãos, ou tomar decisões, devemos pedir a Deus que revele os verdadeiros motivos dos nossos corações. Que em suas orações vocês peçam que a vontade de Deus seja feita, não a sua. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim deve ser a nossa oração. Porque às vezes eu desejo me mudar para a casa que eu estou construindo. Mas será que essa é a vontade de Deus? Eu não sei. Eu tenho pedido a Deus que seja. Mas se não for, meus irmãos, que seja feita a vontade dele, não é minha. A minha vontade, meus irmãos, é que meus filhos sejam bênção para a glória de Deus. Acredito que essa também seja a vontade de Deus. Mas se Deus quiser testar o meu filho ou minha filha, permitindo algum percalço na vida, que seja feita a vontade de Deus e os planos de Deus, não os meus, porque Deus sabe, não eu sei. A terceira grande verdade, meus irmãos, nós percebemos no verso 3, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós devemos sempre consagrar nossos planos a Deus, meus irmãos, sempre. Aqui a máxima é dedicação total.
Consagrar, meus irmãos, significa entregar, confiar e buscar direcionamento de Deus em tudo. Em tudo. Esse versículo nos chama a dedicar todos os nossos planos a Deus. Você tem feito isso? Como eu comecei lendo os textos que eu estou expondo na noite de hoje, eu aconselhei que toda a igreja faça planos para o ano de 2025. Planeje o ano de 2025. Mas os seus planos estão sendo entregues a Deus? Você está confiando os seus planos a Deus? Os seus planos está em glorificar o nome de Deus? Ou apenas a glória do seu nome? Ou apenas o seu desejo pessoal? Meus irmãos, devemos ficar atentos a isso. Devemos ficar atentos a isso. Esse versículo nos chama a dedicar, meus irmãos, a dedicar não só parte dos nossos planos, mas todos os nossos planos a Deus. Isso não significa que Deus sempre realizará os nossos desejos, mas que nossos planos sejam alinhados à sua vontade, que todos os nossos planos estejam alinhados à vontade de Deus. Como eu já falei, torno a falar, o único Deus ou entidade sobrenatural que realiza todos os nossos desejos, mas ele resume em três: é o gênio da lâmpada. O nosso Deus não é um gênio da lâmpada. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que sustenta todas as coisas. Infelizmente, meu irmão, essa é uma realidade maldita que existe hoje em muitas igrejas. Infelizmente. Eu temo, meus irmãos, o que acontecerá aos lobos ou aos ladrões, como diz o Novo Testamento, os ladrões, né, que pregam um falso evangelho que tem levado multidões ao inferno. Eu tenho temor, eu temo o que vai acontecer com essas pessoas. Quando os nossos planos, meus irmãos, estão de acordo com a vontade de Deus, Ele nos abençoa. O sucesso é garantido, o sucesso é certo. O sucesso não deve ser apenas material, mas espiritual e eterno. Lá em Jó, meus irmãos, capítulo 42, verso 2, Deus diz o seguinte para a gente: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aqui é Jó falando de Deus. Antes de iniciar qualquer projeto ou decisão, meus irmãos, entregue em oração ao Senhor. No Salmo 37, verso 5, que é muito conhecido de toda a igreja: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. A quarta grande verdade: Deus, Ele é soberano em todas as coisas. No versículo 4 nós lemos aqui, ó: o Senhor faz tudo com um propósito, até mesmo o ímpio para o dia do castigo. Isso é difícil, né, a gente entender, mas Deus sempre tem um plano soberano para tudo, mesmo para o Cristo, para todas as pessoas que não creem em Cristo, mesmo para aquelas pessoas que rejeitam a verdade absoluta da palavra de Deus. Deus tem um plano para isso também. Deus tem um plano, meus irmãos. Isso não significa que Ele aprova o mal, mas Ele utiliza para cumprir os seus propósitos. Nenhuma injustiça ou maldade escapa do julgamento de Deus. Todos estão comigo aqui? Nenhuma injustiça ou maldade escapa do julgamento de Deus. Nenhuma. O Senhor administra a criação de forma a glorificar o nome dEle, seja por meio da misericórdia ou justiça, incluindo o julgamento dos ímpios. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Mateus 20:28, Jesus afirma o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Aqui eu marco muitos, não são todos. Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Se tiverem dúvida do que eu estou falando, abram lá em
Mateus 20, 28. Aí eu faço uma pergunta, meus irmãos: se Cristo deu a sua vida em resgate de muitos, ele seria injusto com o restante, para quem ele não deu a sua vida? De forma alguma. O apóstolo Paulo, ele responde isso. O apóstolo Paulo, a própria Bíblia responde isso, lá em Romanos, capítulo 9, do verso 14 ao 17. Eu vou ler com os irmãos aqui. O que o apóstolo Paulo fala desse questionamento? Isso não é um questionamento atual, não, meus irmãos. Às vezes a gente vê os campos minados da teologia na internet, as pessoas debatendo esses assuntos, mas o apóstolo Paulo já tinha pensado nisso. Sabe o que ele diz? Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco de esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Verso 17: pois diz a Escritura a Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Quando Deus mandar o ímpio, meus irmãos, para o lago de fogo e enxofre, ele estará exercendo a sua justiça. Quando Deus nos salva e nos concede a sua graça, que é um favor imerecido, ele está manifestando a sua misericórdia. Meus irmãos, se esse ímpio que for para o lago de fogo e enxofre for a pessoa que nós mais amamos, para pensar nisso. Se for a minha filha, se for meu filho, se for a minha mãe, a minha esposa, Deus está sendo injusto? Eu já fui questionado sobre isso. O irmão falou: não, Deus não pode mandar um ímpio para o lago de fogo e enxofre, senão Deus estaria sendo injusto. Não, meus irmãos. Se essa pessoa, se esse ímpio for a pessoa que eu mais amo na face da terra, Deus está manifestando a sua justiça. Sabe por quê? Porque essa pessoa que eu mais amo, que você mais ama, ele não creu no Cristo ressurreto. Ele não creu no Cordeiro de Deus que deu sua vida pelos pecados de todos aqueles que creem em seu nome, como está lá em João 3,16. Ele não creu. Meus irmãos, a quinta verdade absoluta é que Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe a todo sentimento de orgulho, meus irmãos. No versículo 5 diz o seguinte: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, e sem dúvida serão punidos. Aqui nós vemos um problema muito sério, que é a armadilha do orgulho. O orgulho é uma grande armadilha, meus irmãos. É uma grande armadilha. Você conhece alguém orgulhoso? Amém? Você conhece? Você tem sido orgulhoso? Amém? Isso é um problema que os cristãos às vezes são acometidos, e nós devemos nos submeter a Deus. O remédio para esse problema, o remédio para esse câncer, o remédio para essa doença chamada orgulho é submissão e dependência de Deus. Devemos nos humilhar. Eu estava recentemente num centro de recuperação falando sobre o Evangelho de Cristo, e Deus botou em meu coração uma frase que depois algumas pessoas vieram falar comigo. É que muitas pessoas saem dali com a ideia de mostrar para a sociedade que é forte, mostrar para todos que são vencedores. Aí entra aquele grande problema que eu falei há um tempo atrás aqui: autossuficiência. Ele se torna autossuficiente, ele passa a ser orgulhoso, esquece de Deus. Aí, meu irmão, é caminho ao precipício. É caminho ao precipício. Seja você o homem mais intelectual da face da terra, seja você o homem com o maior recurso financeiro do município de São Gonçalo, do Brasil ou do mundo, você não pode ser orgulhoso. Você tem que ser submisso a Deus. Você tem que se sentir o menor entre todos e servir. Isso não é fácil, meu irmão.
Isso não é fácil. Essa palavra serve para mim no dia de hoje. Talvez esteja servindo para você também. O orgulho é um problema. O orgulho é um obstáculo, meus irmãos, que nos impede de chegar a Deus. O orgulho é a raiz da independência de Deus. Como eu falei, o orgulho nos leva a sermos autossuficientes, fadado ao fracasso. Deus se opõe ao orgulho humano. Humildade diante de Deus, meus irmãos, é reconhecer a soberania de Deus. Deus exige humildade. Esse versículo que eu acabei de ler, ele reflete a justiça de Deus. Os que agem com soberba serão confrontados e julgados. Eu peço para que toda igreja, na noite de hoje, ouvindo essas palavras, examine a sua vida. E ao você orar a Deus, pede para Ele te mostrar qual área da sua vida você está sendo orgulhoso, para que Ele possa quebrantar o seu coração. Porque, infelizmente, pecado nós iremos cometer, mas que sejamos pecadores arrependidos, não pecadores acostumados ao pecado, mas pecadores arrependidos. A sexta grande verdade, meus irmãos, é o temor do Senhor. Nós temos que entender que o temor do Senhor guia o caminho do justo. No verso 6, peço que todos leiam comigo: com amor e fidelidade se expia a culpa, pelo temor do Senhor o homem evita o mal. Meus irmãos, esses atributos refletem o caráter de Deus e devem ser demonstrados em nossas vidas. Amor e fidelidade são apresentados como os caminhos, meus irmãos, para reparar relacionamentos e buscar reconciliação. Expiação, meus amigos, nesse contexto significa apagar, redimir ou purificar uma culpa ou pecado. É como se uma dívida fosse paga e uma mancha removida. Agora eu pergunto, será que vocês fazem alguma conexão à obra de Cristo e esse verso? Será que existe alguma conexão? Cristo expiando nossos pecados na cruz? A obra de Cristo, meus irmãos, demonstra perfeitamente os conceitos de amor, fidelidade e de temor ao Senhor. Perfeitamente. Jesus Cristo demonstrou amor, o maior amor, ao morrer por nós, meus irmãos, quando éramos ainda pecadores. Seu amor, o amor de Cristo, ele perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Cristo, ele demonstra fidelidade, meus irmãos, quando ele foi fiel até a morte, cumprindo a vontade do Pai, satisfazendo a justiça de Deus. O temor do Senhor é a reverência a Deus, quando ele nos protege do pecado e nos conduz à sabedoria. Em Provérbios 9:10, Deus nos presenteia com uma das mais profundas verdades sobre a sabedoria, que é conhecida por muitos aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Jesus Cristo, meus irmãos, sendo totalmente Deus e totalmente homem, ele viveu uma vida perfeita, demonstrando mais profundo temor e reverência ao Pai. Eu peço que todos cultivem esse amor que Deus põe no coração de cada um aqui, que a gente possa refletir a imagem de Cristo a toda a humanidade, fora e dentro dessa igreja. Que nós sejamos verdadeiros cristãos fiéis e que nós possamos entender essas grandes verdades absolutas que estão sendo expostas nessa noite de hoje. Que vocês não estejam aqui, meus irmãos, só para cumprir um protocolo, como eu falei no começo. O Estado está pregando de maneira formal, um sermão expositivo. Eu vou ali, vou ouvir, no final vou para casa e vou esquecer de tudo. Se possível, anotem para ser escrito e leva para a vida de vocês no ano de 2025. A sétima grande verdade, já está terminando, é a obediência. A obediência que traz paz. No versículo 7, Deus nos diz o seguinte: quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Meus irmãos, olha que verdade profunda. Olha que verdade profunda, mais uma vez. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, Ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Alguém aqui já foi perseguido por inimigo?
no trabalho, na rua? Eu creio que sim. Eu já. Mas, meus irmãos, que possamos refletir a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele foi perseguido, ele foi humilhado, mas a perseguição dele levou à conversão de milhares de pessoas. A perseguição que o apóstolo Paulo sofreu levou a essa reunião aqui no dia de hoje, no ano de 2025, primeiro culto do ano. Então, meus irmãos, que se por acaso ocorra em sua vida particular, pessoal, profissional, se ocorrer alguma perseguição, que você seja fiel a Deus, que você sirva a Deus, que você não blasfeme contra Deus, que você não deseje o mal a seus inimigos, porque Ele vai fazer com que até seus inimigos vivam em paz. Meus irmãos, a oitava e última grande verdade é que você priorize a justiça acima do sucesso material. Versículo 8. É melhor ter pouco com justiça do que ganhar muito com injustiça. A sociedade hoje, ela tem buscado riqueza, sucesso. É isso que a sociedade tem buscado. Eu tive, nesse final de ano, trabalhando num grande evento de virada de ano. E eu percebi que muitas pessoas ricas, talvez milionárias, que estavam ali curtindo aquele evento, eram vazias da presença de Deus. Muitas pessoas que não tinham que gastar dinheiro, estavam gastando a sua vida com coisas que desagradam a Deus, com bebida alcoólica, com drogas, com promiscuidade. Elas são ricas. Será que você deseja isso na sua vida? Será que você quer ser rico como elas são? A palavra de Deus não condena a riqueza. Ela não condena a riqueza. Mas ela diz que tudo o quanto fazemos deve ser para a glória de Deus. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, não está na quantidade de bens, mas na integridade e justiça. Nós devemos ser plenamente satisfeitos em Deus. Nós devemos nos contentar com pouco, mas viver de maneira justa. Isso é mais valioso do que riquezas adquiridas de forma desonestas. Amém? Isso é louvável a Deus. Meus irmãos, a sociedade está adoecida. As pessoas estão buscando aprovação todos os dias. Talvez você vá sair daqui hoje e vá começar o seu dia de amanhã buscando aprovação com seu cônjuge, buscando aprovação com seus filhos, buscando aprovação no seu trabalho. Nós temos que ser aprovados, sim, mas primeiramente aprovados por Deus. Porque se somos aprovados por Deus, isso é o suficiente. Todo aquele que tem a verdade em seus corações, todo aquele que foi alcançado pela graça, todo aquele ser humano que tem Cristo, ele também irá te aprovar. Agora, aquela pessoa que vive na escuridão, aquela pessoa que é inimigo da cruz de Cristo, ela irá te reprovar. Eu tenho certeza que você já passou por algum tipo de reprovação. Eu tenho certeza que uma vez que você defendeu valores cristãos, as pessoas te chamavam de quadrados, de ultrapassados, de retrógrados. A sociedade reprova aquele que segue a luz. Afinal de contas, existe como ter comunhão entre luz e trevas? É possível? Não é possível. Se você é luz, seja luz. Seja luz para iluminar quem está nas trevas. Seja luz para transmitir essas 8 grandes verdades absolutas que eu transmiti para os irmãos. Que vocês gravem isso que eu falei no coração de vocês. Que a gente possa começar o ano de 2025 glorificando o nome de Deus. Que a gente possa começar o ano de 2025 amando ao próximo, quando Cristo nos ensinou. E acima disso, amando a Deus sobre todas as coisas. Que essa igreja reunida aqui no município de São Gonçalo, no bairro de Nova Cidade, possa ser uma igreja que viva plenamente em comunhão, que glorifique a Deus em seus cultos públicos, que transmita a verdade absoluta continuando o Evangelho de Deus. E que Deus perdoe os nossos pecados, porque infelizmente todas as pessoas aqui presentes são pecadores.
Todas as pessoas são pecadoras, a começar pelo pastor, até o mais simples irmãos. Todos são pecadores, mas que todos nós sejamos pecadores arrependidos, salvos pela graça de Deus. Que a graça de Deus nos alcance, que a graça de Deus nos constranja dos nossos pecados, que nós possamos refletir a glória de Deus, ser uma igreja que evangeliza, ser uma igreja que ama a Deus e ao próximo. Eu peço que todos se coloquem de pé, em nome de Jesus.